Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido o pastor Jamil a orar para dar o início ao nosso culto de adoração. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por a oportunidade que temos, o privilégio que temos de estar aqui, adorando o Senhor, Pai, cantando louvores ao teu nome, magnificando a tua grandeza, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por esta grande graça. Nós te agradecemos também por tudo que o Senhor vai nos conceder nesta noite, Pai, e possamos, além de glorificar o teu nome, seremos edificados constantes por tua palavra. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos que por causa do tudo, nós sejamos mais santos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos dar início aos cânticos. Vamos cantar Nosso Deus é Soberano. Irmãos, vamos nos pôr em pé para fazer a leitura bíblica responsiva.
Efésios 2, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Ainda em pé, vamos dar continuidade aos cânticos. Vamos cantar Sossegai, cantor cristão 3. Você se reveste de Deus.
cantar agora Cegueira à Vista, cantor cristão 396. Podem se assentar, irmãos. Sejam bem-vindos todos. Vamos aos avisos. Quarta-feira, culto de oração às 19h30. Reunião de adolescentes do dia 18/1 às 17h30, Talmitins. E reunião dos jovens, 18/1, 19h30, Talmidim. Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã às 9 horas. Assembleia Geral, após a IBD, domingo pela manhã. Correto, pastor? Certo. Temos o acampamento da Igreja Batista do Calvário, tema Cristo, Pessoa e Obra. Preletora pastor Edson Paiva, a data do dia 1 a 4 de março na Chácara Bonanza. Acampamento 120 por pessoa, diária de R$40 para não acompanhante. O endereço está aí, Rua Araguaia, 1433, Miraporanga, Uberlândia, Minas Gerais. Tem um vídeo que nós vamos passar referente. Cristo é a imagem de Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, o resplandor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, porque foi vagado de Deus e em tudo ele tem a supremacia. Cristo é criador de todas as coisas, superior aos anjos, autor da lei, maior que Moisés e todos os profetas do Antigo Testamento. Ele é aquele para quem toda profecia aponta. Cristo é Senhor do sábado, é Senhor do templo, é sumo sacerdote do sacrifício permanente e superior a todo o sistema sacrificial da velha aliança. Jesus, que
pessoa e obra, acampamento Calvário dos Espíritos. Tem mais coisa? Oxi, peraí. Falha técnica aí, mas acontece. Vamos dar continuidade à nossa culto. Irmãos, chegou o momento dos dízimos e das ofertas. Aqueles que vieram preparados para fazer dizimar e ofertar, fiquem à vontade. O gasofilaço está aqui à frente. Lá no painel da entrada da igreja temos um QR Code para aqueles que já têm hábito de utilizar virtualmente. Tá? A palavra do Senhor diz o seguinte, em 1 Crônicas 29, 9. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Vamos cantar Tu não habitas em tendas. Acima das religiões, não há nada
pastor Atos a orar por esse momento dos dízimos e ofertas. Senhor Deus, na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento nós podemos ofertar ao Senhor e dar os nossos dízimos e que tenhamos feito, Pai, com alegria, com simplesmente de coração, sabendo que é para o Senhor e para a tua obra. Nós simplesmente estamos devolvendo uma parte daquilo que o Senhor tão grandemente nos abençoa. E queremos te pedir que os nossos corações sempre sejam dispostos, Pai, a servir o Senhor, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja na nossa vida, seja no nosso proceder diariamente, para honrar e glória ao teu santo nome. É isso que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para lermos o versículo do mês? Tem alguém que já decorou aí? Consegue recitar sozinho? Ainda não? Vamos ler todo mundo, então. Ler primeiro a referência, depois o versículo e novamente a referência. Vamos lá? Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho colocou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Romanos 8, 31 e 32. Amém. Pode se assentar. Vamos cantar Saudade, cantor cristão 484. Convido o pastor Jamil para a mensagem da noite. As crianças vão sair com a Esther até aqui dentro. Certo, então só.
Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 8, 28 a 30. Hoje nós vamos ter nosso último estudo nesse texto, Romanos 8, 28 a 30. Aqueles que puderem ficar de pé, nós convidamos para você se colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pela bênção, Senhor, de podermos estar meditando na Tua palavra e aprendendo mais do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós já temos estudado por várias semanas esse texto e nós já vimos algumas coisas. Esse texto começa falando de que as coisas todas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e somente daqueles que amam a Deus. E aí ele vai explicar quem são estes que amam a Deus. São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, já aqui nesse versículo 28, ele fala da chamado. Então, aqueles que são chamados. Mas ele vai repetir esta chamada numa lista que ele vai fazer, que vai começar no versículo 29 e vai terminar no versículo 30. E é interessante essa lista porque ela consta de cinco ações de Deus. Todas são ações de Deus. Então, primeiramente, fala assim, por quanto que de antemão conheceu. Então, aqui quem conheceu de antemão foi o Senhor, foi Deus. Ele nos conheceu de antemão. Nós vimos pelas Escrituras que foi antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer um de nós. Ele nos conheceu. E Ele não nos conheceu, não foi usando o seu, vamos dizer assim, porque ele sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente. Não é porque Ele olhou lá para trás e viu aqueles que iam crer, então chamou aqueles que iam crer. Não, ele chamou, e isso estava no propósito dele. Ele arquitetou todo o propósito. Porque se dependesse do homem para crer, nenhum de nós creríamos. E nós estudamos isso no último culto, quando nós falamos da chamada. Então nós falamos 2 semanas praticamente. Essa semana aqui nós já falamos da chamada, aqui no versículo 28, e depois nós falamos junto com a predestinação, falamos sobre a chamada. Então aí tem mais 2 ações. A estas pessoas que Ele pré-ordenou, que Ele pré-conheceu, Ele predestinou. Esse predestinou, nós vimos que Ele colocou elas dentro de um horizonte, dentro de um objetivo, no qual Ele tinha para essas pessoas. E Ele fala qual é esse objetivo no próprio versículo: para que eles fossem feitos à imagem do seu Filho, para que todos nós fôssemos feitos à imagem do seu Filho. Então esse é o propósito de Deus para nós. Esse propósito está se cumprindo e vai concretizar lá no final, quando nós realmente teremos a perfeita imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas 2 ações primeiras, elas acontecem lá na eternidade. Então elas acontecem ali. Não há como o homem não entrou nessa ação, ele entrou só na mente de Deus, só no Senhor. Agora, a próxima ação já é Deus chamando. E aos que chamou, então está envolvendo o homem. Nós vimos que a chamada de Deus é uma chamada que só pode ser respondida mediante a fé.
Nós estudamos que o homem natural, ele não pode responder à chamada de Deus sem a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nenhum homem poderia responder, porque nós acreditamos que o pecado do homem, ele é tão terrível que o homem está realmente numa depravação total. Você está morto nos seus delitos e pecados, é inimigo de Deus, é ímpio, está condenado, está longe de Deus, não quer saber de Deus. Essa é a situação do homem natural, certo? Então, não fosse a intervenção de Deus, nós não atenderíamos a chamada. Então ele precisa de chamar a pessoa com a ação do Espírito Santo. Aí nós fizemos a aplicação disso no evangelismo. Então, eu preciso evangelizar como se tudo dependesse de nós e dos homens. Mas eu preciso orar, porque eu sei que isso depende de Deus também. Ou seja, é Deus quem convence o pecador. Mas Deus só vai convencer o pecador a quem a palavra de Deus está sendo pregada, a quem a palavra de Deus foi anunciada. Claro que Deus pode usar, por exemplo, podemos às vezes distribuir Bíblias, Novo Testamento, e a pessoa lê a palavra de Deus, e através da leitura, sem nenhum pregador, a pessoa via se converter. Acontece isso sim, certo? Acontece, mas Deus usou alguém que foi lá, traduziu a Bíblia, que foi lá, entregou a Bíblia para ele, enfim, não pregou pessoalmente, mas houve sempre o Deus usando os homens para levar aquele evangelho para as pessoas. Então é a palavra de Deus, a palavra do evangelho, que fala do amor de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então este é o evangelho que pregamos e que nos foi ordenado pregar. Então o homem natural, ele não pode fazer isso. Bom, diante disso tudo, Deus nos chamou. Aí nós temos, depois disso, nós temos mais duas ações de Deus também. Então aí que é o assunto nosso hoje, é a justificação e a glorificação. Dois assuntos importantes. Nós já falamos sobre esse assunto. A justificação, irmãos, nós falamos muitos cultos, falamos sobre justificação. Quando chegamos ali no capítulo 3, quando chegamos no capítulo 4 ali de Romanos. Então nós podemos dizer que quando chegamos lá em Romanos capítulo 4, a base ali é 4:5, né? Que diz o seguinte: mas ao homem que não trabalha, mas crê. E eu esqueci o versículo. Mas crê naquele que ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Acho que é isso. Então vamos lá, eu vou ler porque eu esqueci. 4:5. Isso mesmo. Mas aquele que não pratica ou que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. O versículo é este. Aquele que não trabalha, não é que não trabalha secularmente, não é isso que está falando não, certo? Ele está falando assim, que ele está querendo mostrar que o contexto está falando aqui, que não é um trabalho que você vai fazer para Deus que vai te justificar. Não é alguma obra que você fez que vai te justificar diante de Deus. Então é esse trabalho que está se referindo, tá? Então não há nenhum tipo de ação, nenhum tipo de obra que eu possa fazer que pode me justificar. Então, mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Então ele tem que crer em Deus, crer em Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele é que justifica o ímpio. Crê naquele que justifica o ímpio. Então a sua fé lhe é imputada como justiça. Então observe então que a justificação ela sempre vem acompanhada
logo depois da fé. A sua fé lhe é imputada como justiça. Não é que a fé ela é uma obra, certo? A fé é mediante, a pessoa é salva mediante a fé. Ela não é considerada uma obra, porque na verdade fé é você crer, você confiar, certo? É algo que você não vai fazer nenhum tipo de obra. Então Deus falou assim: olha, você é pecador, você está condenado, você não tem condições de fazer nada, as suas obras são como trapo de imundícia, você realmente está morto nos seus delitos e pecados. Mas, aí lá de Romanos, Efésios 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, então nós podemos ver que a misericórdia de Deus, ou seja, nós merecemos a condenação, então Ele não dá para nós, Ele não condena aquele que merece ser condenado, por causa da sua misericórdia, sendo nós ricos em misericórdia, por causa do seu amor para conosco. Alguém pode explicar o amor de Deus? Nós não entendemos como que Deus pôde me amar, como é que pôde amar alguém, porque nós éramos ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mas Deus mesmo assim nos amou. E por que Ele nos amou? E eu creio que isso só pode ser explicado à luz do que Ele fala aqui em Romanos, porque estes de antemão, que está no propósito dEle, certo? Está lá no propósito dEle, que Ele lá antes dos tempos eternos, Ele realmente os conheceu e planejou todas as coisas para redundar naqueles que amam a Deus, que esses também iriam amar a Deus. Então só pode ser entendido um pouquinho, porque mesmo esses que estavam ali, que Deus fez o plano para com estes, também eram pecadores, como também igualzinho os demais, também eram ímpios, pecadores, condenados, etc. E tal. Não somos diferentes dos demais homens. Na verdade, o que somos privilegiados, somos agraciados. Por isso que a Bíblia fala assim: pela graça sois salvos, logo em seguida. Então ali mencionar três atributos de Deus. Então olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Então ali mencionado misericórdia, é mencionado amor e mencionado graça. Então graça Deus nos dá aquilo que eu não mereço, é favor imerecido. Ele faz isso pelo pecador. Então isso é o amor de Deus. Mas como é que Ele faz isso? Então o que Deus planejou na eternidade, Ele se torna operante no tempo com a chamada. Então quando Ele chama o pecador, esse pecador atende. Em Gálatas 1,15 fala assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre materno nos separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. Então Paulo está falando aqui que Ele separou ele desde o ventre materno para fazer determinadas coisas, sem ter praticado ação nenhuma. E é claro que esse mesmo Paulo, ele vai para trás ainda, lá em Efésios, quando fala que é antes da fundação do mundo. Não é lá no ventre materno, é antes da fundação do mundo. Você pode compreender isso? Eu não posso. Mas as Escrituras falam sobre essas coisas. Nós podemos talvez procurar a compreensão um pouquinho melhor na nossa lógica, que às vezes tudo nós queremos colocar na nossa lógica, e às vezes não dá para colocar tudo na nossa mente finita diante de um Deus que é finito. Então aí quando Deus nos chama,
Aí já Deus entra no tempo, né, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala assim: e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, certo? Que veio sob a lei, né? Então, no determinado tempo, Deus enviou o seu filho veio, morreu, pagou o preço. Então, o que aconteceu? No tempo de Deus, Deus fez a obra. Aquilo que Deus havia planejado, Deus fez. Porque Ele tem um segundo propósito, que está aqui em Efésios, que está aqui em Romanos 8:30. Então, o primeiro propósito, para que nós sejamos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E o segundo propósito, e para que Ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer, então, que Deus, em toda a eternidade, tinha um único Filho, Jesus Cristo. Deus é completo só com o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus já amava desde a eternidade o seu Filho. Ele só não precisou expressar misericórdia, graça, porque o seu Filho sempre foi merecedor. Seu Filho sempre é perfeito. Mas então Deus quis ter outros filhos. Ele criou a raça humana para isso. Esse foi o propósito de Deus ao criar a raça humana. E quando o homem pecou, isso não mudou os planos de Deus. Não é que Deus criou, estou criando esse homem porque eles vão ser aqueles que vão me adorar. Esses vão ser aqueles que vão cantar louvores ao meu nome e que eu vou realmente ser para eles. Esses vão ser meus filhos. De repente vai Satanás lá e atrapalha os planos de Deus. Não atrapalhou. Deus, quando cria o homem é criado com a possibilidade de pecar. Então isso quer dizer que ele cria o homem com o livre arbítrio, livre escolha. Ele pode escolher ali, naquele momento. Ele perde essa liberdade de escolha por causa do pecado. Mas aqui ele tinha. Ele perde essa liberdade por causa do pecado. E aí, para ele exercer essa liberdade de escolher espiritualmente em Cristo, o Espírito Santo tem que atuar no seu coração e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Caso contrário, ele jamais escolheria ou creria no Senhor Jesus Cristo. Então é preciso da ação de Deus. Então essa foi a chamada. Agora, ele falou, a esses que ele chamou, ele também justificou. Então, como nós falamos, aqui nós citamos aqui Romanos 4:5, e diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, como é que ele justifica? Então, a justificação, ela sempre vem mediante a fé, sempre vem acompanhada da chamada. Deus jamais justifica alguém que não crê. Entendeu? Então, se alguém falar assim, não, Deus justifica alguém porque ele é eleito. Eu creio que ele justifica só aquelas pessoas que creem. Isso aqui tem implicações, meus irmãos, tem implicações. Aí, se você me discordar de mim, não tem problema. Acho que também isso não tem vou dizer assim, não seria uma coisa essencial. As implicações dessa afirmativa minha é o seguinte: se é só mediante a fé, e as criancinhas que não tiveram oportunidade de crer, no aborto, etc. e tal. Eu não vejo base bíblica para a pessoa vir a Cristo sem ser mediante a fé. Mas Deus, na sua soberania, Ele até pode abrir exceções nesse caso, não sei. Mas eu particularmente não vejo base bíblica, por isso eu coloco a minha posição nesse ponto, que a base bíblica é só pela fé, mediante a fé, o único meio de entrar, de ser justificado diante de Deus. Tá? Se você discordar, não tem problema, isso não vai atrapalhar tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Tá? Não atrapalha você a
nessas doutrinas que nós estamos falando aqui, tá? Porque é um detalhe, tá? Mas estou dizendo aqui das implicações, porque depois você pode ter pensado, bom, e aí, pastor? Tá, então, como a gente fala, não há possibilidade sem você compreender todas as coisas. Não tem como você entender todas as coisas, certo? Então isso é importante. Bom, vamos lá. Então, se é mediante a fé, certo? Que ele justifica, então isso quer dizer que aí tem uma questão de cronologia aqui, certo? Ou seja, a esse que ele chamou, a esse também justificou. Cronologia para nós aqui, porque foi no tempo que ele me chamou, foi no tempo que ele chama, certo? Mas para Deus você pode observar ali que está tudo no passado. Olha, ele conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Até a glorificação, que ainda não é experiência nossa, ele coloca como se já tivesse acontecido, porque Romanos capítulo 8 está escrito, foi colocado dentro do ponto de vista de Deus. Deus não está no tempo, ele não está preso ao tempo, certo? Para ele, a glorificação nossa, ele já completou a obra, certo? E isso, meus irmãos, lembra que o objetivo de Paulo, do capítulo 8, é nos dar a certeza da salvação. Ele quer que eu tenha certeza da minha salvação. Então, quando eu vejo desse ponto de vista de Deus, eu vou dizer, não tem como eu não ter certeza da salvação, porque Deus já fez tudo. Para Ele eu já estou glorificado. Não faz parte da minha experiência, mas Ele não está limitado ao tempo. Por isso que Ele coloca tudo como se já tivesse acontecido. Não é o único lugar que Ele coloca. Lá em Efésios também, ao falar sobre esse assunto, Ele também coloca no passado, certo? Então isso é muito, muito importante nós entendermos. Então Deus não está, Ele que criou o tempo, então Ele não é preso às leis que Ele criou, certo? Lembra que nós falamos, quando a gente estuda sobre Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então quando Ele cria as leis da natureza, Ele não está preso a essas leis que Ele criou, certo? Somente o Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui como homem, então Ele se limitou. Então Jesus, o homem, ele não podia estar lá em Jerusalém e em outro lugar, ao mesmo tempo que Ele se limitou como homem, mas como Deus Ele sabia todas as coisas, certo? Bom, mas agora vamos olhar pelo ponto de vista humano. Ponto de vista humano, Deus então, Ele no tempo é que Ele me chama, no tempo é que Ele via, né? Ele manda seu filho faz a obra na cruz do Calvário, e agora ele me chama. E aqui, se eu vou olhar então dentro do tempo, Ele me justifica. Então quando é que Ele me justifica? Eu vou dizer assim, aquele que crê, certo? Ele vai justificar aquele que crê, olhando na perspectiva humana. Então ninguém pode chegar a Deus sem ser mediante a fé, tá? Então a justificação é mediante a fé. A gente já vê isso, irmãos, não é a primeira vez que Paulo fala de justificação aqui. Então, vamos ver lá no capítulo, primeira menção em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, estão vendo aqui já, Deus aqui já pré-anunciando, Deus, o apóstolo, né, já pré-anunciando que Ele iria falar, Deus também, porque Ele inspirou, né? Que Ele iria falar mais tarde. Então Ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação.
Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. O Evangelho seria dado primeiro para os judeus e também depois para os gentios. Porque a justiça de Deus se descobre, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o justo vive pela fé, viverá pela fé. Então essa passagem aqui do justo viverá pela fé foi tirada lá do Velho Testamento, de Abacuque 2:4, certo? Esta expressão, justo viverá pela fé, é mencionada em Abacuque, é mencionada aqui em Romanos, é mencionado em Hebreus e acho que em Gálatas também. Então, o justo, ele vive pela fé. Então, mas para eu ser justo, eu tenho que ser declarado justo, tem que ser justificado. Porque se eu for olhar para as minhas ações, alguém poderia dizer que é justo, olhando só pelas suas ações? Ninguém de nós poderia dizer, eu sou justo. Nós não somos justos, se eu for olhar para a minha experiência. Mas quando Deus me justifica, então eu vou explicar o que significa. Justificação é um termo referente à lei, um termo forense, pertinente à esfera dos tribunais jurídicos, e significa declarar alguém justo. Veja bem aqui, vamos entender aqui. Se alguém chega, lá na nossa igreja, lá no Luizote, lá nós tínhamos um homem, foi na primeira etapa que eu estive lá, a Antonieta não chegou a conhecer, porque eu trabalhei 10 anos, depois eu me casei, depois eu voltei para lá, trabalhei mais 20. Nos primeiros 10 anos tinha um homem lá chamado Seu Pedro, ele foi até membro aqui nessa igreja, lá no princípio. E o testemunho desse homem falou assim, olha, no meu tempo de incredulidade eu era muito ignorante, e um dia eu trabalhava nessas coisas nessas lojas de beira de estrada. Um dia teve uma briga lá entre alguém, e uma pessoa sacou uma arma, estava ameaçando o outro, e o outro desafiou ele, dizendo, olha, e o outro desafiou ele, então atira se você for homem, atira. E a pessoa amarelou, não atirou, e ele caiu na besteira de falar, se fosse comigo. O cara pegou a arma, tomou da mão do cara que ameaçou, deu para ele, atira então se você for homem. Ele atirou e matou o homem. Ficou preso não sei quantos anos, por causa de uma besteira que falou para que vai entrar naquela briga, né? E depois, só para mostrar que era homem, teve que atirar. Então ele foi, pagou a sua pena, completamente paga, e se converteu, estava servindo a Deus. Ninguém podia chegar para ele e falar assim, você é um assassino. Sabe por quê? Tanto para Deus, quando ele se converteu, ele foi justificado, como para os homens, e também ele foi justificado, porque ele pagou a pena do seu erro, pagou a pena pelo qual ele tinha feito. Estava pago. No caso da justiça dos homens, ele mesmo pagou. Da justiça de Deus, nós não podemos pagar, nós ficaríamos a eternidade pagando. Foi então por isso que Deus teve que providenciar alguém para poder vir e morrer por nós. Esse irmão no qual me refiro já morreu faz vários anos, tá? Por isso que estou mencionando. Ele tinha problema cardíaco no coração, doença do barbeiro lá, se o nome que chama. Aí ele chegou a falecer. Mas esse irmão era muito fiel, era uma bênção na igreja. Mas ele foi o quê? Justificado. Em dois sentidos foi justificado. Você foi justificado diante de Deus, porque Deus te declarou justo mediante a fé, quando você creu no Senhor Jesus Cristo. E por isso que lá em Romanos 4 fala assim,
a sua fé lhe é imputada como justiça. Aonde que fala, em outro lugar, que fala que a fé foi imputada como justiça? Alguém lembra? Lá no Velho Testamento, bem lá no início do livro de Gênesis. Quem lembra? Quem é o nome do homem que foi falado essa palavra? Abraão, muito bem. Abraão. Então, Abraão foi falado para ele, né? Depois que ele diz assim, a sua fé lhe foi imputada como justiça. A mesma coisa a nós. Nossa fé nos é imputada como justiça. O que essa palavra imputada significa? Então nós vamos entender aqui. Na verdade, vamos entrar aqui numa área, talvez vocês vão entender. Nós temos aqui contadores na igreja, né? Pode entender. Aqui vamos pensar aqui na contabilidade. Eu tenho uma dívida, certo? E eu não tenho crédito nenhum. Eu tenho que pagar minha dívida. Minha dívida é impagável, porque é imensa, certo? Vamos supor que você está devendo, eu vou falar um valor aqui que ninguém aqui pode pagar. Você está devendo R$1 bilhão. Eu acredito que ninguém aqui pode pagar isso aqui. 1 bi. Tem gente aí no mundo que pode pagar isso, né? Mas eu acredito, né? Se alguém tem esse dinheiro aí, está escondido, não tem problema. Então, amém. Tomara que alguém tenha. Mas R$1 bilhão é muito dinheiro. Dívida, se você dever isso, você é impagável. Impagável. Só de juro você não recebe. Talvez você não recebe isso por mês. Então o que é? Se você tem algum juro, vai só aumentando. Essa é a dívida que nós tínhamos para com Deus. Certo? Só que Deus então fez o quê? Manda seu filho. E o seu filho vem e ele paga a nossa dívida. Certo? Em 2 Coríntios fala assim, que Deus, tendo nosso escrito, é Gálatas, né? Colossenses, né? Então, tendo o nosso escrito de dívida, fala que ele tirou completamente de nós e colocou na cruz, certo? Vamos ler lá, gente, Colossenses. Alguém lembra a referência que eu estou me referindo? Não, acho que não. Colossenses, deixa eu abrir lá. Já acho que é o 2, então, vamos ver. (14). Então diz assim, ó: tendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era que de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então nós tínhamos uma dívida, diz aqui a palavra de Deus que ele tirou essa dívida, cravou na cruz. Isso quer dizer que ele colocou na conta de Jesus. Isso quer dizer o seguinte: eu não tenho mais dívida quando eu creio. Para Deus me justificar, Cristo tem que ter morrido por mim, pagado o preço dos meus pecados. E eu só sei disso, que ele morreu por mim, que ele pagou o preço dos meus pecados, quando alguém crê, certo? Então você pode dizer, Cristo morreu. Mas se alguém não creu, isso não tem nenhuma validade para você. Você tem que crer. É mediante a fé, certo? Então, ele morreu. Você tem dívida, mas ele morreu, pagou o preço dos seus pecados. Então a sua dívida é colocada nele. Tudo bem, mas você não tem crédito. Não é suficiente. Você tem que ter um crédito. Você tem que ter alguma coisa que Deus olha para você e se agrade de você. Quando ele olha para você, você não deve nada, mas também você não tem nada que me agrade. Certo? E o que Deus faz então? Vamos ver, colocar aqui. Romanos agora 4.
que vai fazer com que Deus olhe para nós? Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Qual que é a minha justiça que Deus olha e se agrada de mim e tem prazer em mim? Porque eu tive fé no Senhor Jesus Cristo, que eu confiei nele. E aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que confia nele como seu único e todo suficiente Salvador, agora ele passa a ter a justiça de Deus, porque Deus justifica aquela pessoa. Ainda tem em 2 Coríntios 5, 21, eu vou pedir para nós lermos aqui. Diz: aquele que não conheceu o pecado, está falando do Senhor Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós. Então, o nosso pecado foi colocado nele, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nele nós fomos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Deus é imputada a nós mediante a fé, e nossa dívida, nosso pecado é imputado a Cristo. Isso aqui, irmãos, é bem explicado por Paulo. Essa questão da nossa união com Cristo é bem explicado no capítulo 5, que começa no capítulo 5, capítulo 6. Então nós estamos unidos com Cristo. Então quando nós estamos unidos com Ele na semelhança da sua morte, na semelhança da sua ressurreição, na semelhança de tudo aquilo que pertence a Cristo, tudo aquilo que refere-se a Cristo, também se refere a nós, porque estamos em Cristo. Então essa fé nos dá o direito de realmente pertencermos e fazemos parte da justiça de Cristo, porque eu estou em Cristo. Por isso que essa fé é imputada como justiça, não é considerada obras, porque a justiça que Deus olha não é a minha justiça, mas a justiça de Deus, mediante a fé que me faz entrar nessa relação com Deus, de forma que agora Ele me declara justo diante dele. Então, por que Deus me declara justo? Porque eu fui justificado, e me justifica porque Cristo pagou. A base de Deus me falar assim: você é justo, porque foi pago o preço já. Assim como aquele irmão foi pago o preço, ninguém podia acusar de nada. Nada. Porque foi pago o preço. Mesma coisa você. Se você realmente conhece alguém que foi preso por ter roubado, e essa pessoa foi lá, pagou tudo, aí ele saiu da cadeia, muita gente fala assim: eu não vou dar emprego não, porque a pessoa saiu, se arrependeu, ela pagou, ela não tem dívida mais para com a sociedade. Se ela pagou mesmo, se arrependeu, não tem mais dívida, acabou. Ele é um cidadão agora, certo? Ele é um cidadão. A sociedade pode fazer discriminação, mas Deus não faz. Quando Deus me justifica, Deus me aceita. Não é que Ele me aceita como eu sou, Ele me aceita em Cristo, certo? Porque muita gente fala assim: Deus te aceita como você é. Não, Ele aceita você em Cristo. Ele aceita você por causa de Cristo. Ele aceita você quando você se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo. Então você entra nessa relação com Deus de filho, porque todo aquele que crê nele passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. E aí então você é justificado. Deus te declara justo. Te declara justo porque você não tem mais dívida, porque Cristo pagou, e você tem a justiça de Cristo que é imputada a você, certo? Então a sua dívida é imputada a Cristo e a justiça de Cristo é imputada a você. Irmãos, isso aqui dá segurança, não dá? Esse é o propósito do apóstolo Paulo. Isso dá segurança, por isso que Deus é que me justifica. E ele vai falar mais tarde aqui, no final do capítulo, quem poderá me separar do amor de Deus? Daí uma das coisas que ele vai fazer: é Deus quem justifica, quem os condenará? Ele depois vai usar esse argumento mais tarde ali.
Vamos usar esse argumento. Se é Deus que me justifica, quem pode me condenar? Deus que me declara justo. Foi Deus que te dá essa certeza de que você não tem mais dívida desde que você está em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso, irmãos. Isso é motivo de ação de graças. Algumas pessoas não gostam dessa doutrina, falam assim, mas isso vai levar a pessoa, já que eu estou justificado, eu vou começar, a pessoa vai querer fazer, que chama de antinomismo, ou vai começar a fazer o que a carne quer. Muito pelo contrário, aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, ele tem o Espírito Santo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, ele vai ter um novo desejo. Ele é filho de Deus, ele vai ter um novo desejo. Aquela pessoa que se diz cristã e ainda continua nos seus pecados, talvez, estou falando talvez, não estou afirmando, porque isso aqui é o coração da pessoa, ninguém, né? Talvez é porque não seja salva, certo? Então, temos que tomar cuidado com isso, certo? Então, isso é o significado de declarar alguém justo. Bom, então justificação, irmãos, não é mero perdão. Isso é muito importante. Então, suponhamos o seguinte: quando alguém vem, faz alguma coisa contra você, certo? Vou citar um exemplo bem radical. Alguém comete adultério, chega na esposa, me perdoa, ou vice-versa também, né? Me perdoa, não devia ter feito isso. Tá, o outro cônjuge pode até perdoar, mas ela não pode justificá-lo. Ninguém pode justificar um pecado. Tanto é que as consequências virão do seu pecado. Ou seja, a pessoa pode até, não quero acabar com o meu casamento, perdoo, tal. Suponhamos que a pessoa, então, ela se arrependeu de verdade, está ali, mas a confiança do outro cônjuge não vai ser a mesma. Vai ter muitos problemas para confiar depois. E a convivência então não vai ser a mesma, porque até que a pessoa prove que agora ele é digno de confiança, vai anos. Então, justificação é totalmente diferente de perdão. Claro que uma das coisas que Deus faz, quando Ele me justifica, Ele me perdoa, certo? Mas a base do perdão é porque Ele me declara justo, porque Cristo já pagou o preço. Porque Cristo já pagou o preço, então Ele me perdoa, certo? Mas a justificação é que Ele me declara justo, não há mais dívida, não há mais nada a ser pago. Então a justificação é muito maior do que perdão. Na justificação, a justiça de Deus é satisfeita. Então Deus está satisfeito. Ele ficou satisfeito com o pagamento. Está tudo bem, está pago, está completamente pago, certo? Amém? Bom, mas nós vamos falar de dois assuntos, né? Eu tenho agora só 20 minutos para falar do outro. Então, a estes que Ele justificou, a estes também Ele glorificou. Então, irmãos, mais uma vez nós olhamos aqui e vimos que essa ação da chamada, ela que vem no centro, é algo que acontece aqui neste mundo. A glorificação também é algo que acontece na eternidade. Só para a gente entender, porque eternidade, só para a gente entender, eu vou falar, depois eu vou te explicar. Eu vou dizer assim, então, essa glorificação é na eternidade futura, e a chamada, e o pré-conhecimento e a predestinação na eternidade passada. Agora, não existe eternidade passada e futura, só estou falando assim para a gente entender na nossa cabeça, eternidade é eternidade, tá? Mas sim, na nossa cronologia, só para a gente entender aqui o que aconteceu. Tem o nosso tempo, Deus me justifica, aquilo aconteceu
lá antes, daí entrou no tempo, e agora, na hora que nós saímos do tempo, aí nós vamos ser glorificados. Nós vamos entender essa glorificação aqui. A glorificação, irmãos, ela começa, podemos dizer assim, na volta do Senhor Jesus Cristo. Ela tem início, mas ela não é ainda a glorificação. Por quê? A glorificação se refere à salvação do nosso corpo, certo? Porque onde que estão os crentes hoje? Os crentes que morreram em Cristo. Eles estão no quê? No estágio intermediário, podemos dizer assim. Mas estão, de acordo com as Escrituras, estão nos céus. Mas estão nos céus que jeito? Alma e espírito. Seu corpo não está lá. Certo? Eles não foram salvos ainda no seu corpo. Seu corpo, aqueles que morreram lá há milhões de anos, essas pessoas estão ali, talvez só tenha o pó, mas está na terra, certo? Falei milhões de anos, né? Eu não acredito na evolução não, viu, irmãos? Foi só milhões de anos. Milhares, tá? Milhares de anos. Então, essas pessoas talvez só tenham o pó ali do seu corpo, mas elas também vão ressuscitar. Mas elas estão ainda lá com o Senhor, já estão lá. Nós temos vários indícios, provas disso, né? Ali quando Deus estava lá com Abraão, com Elias, eu nem posso pensar nisso. Talvez Elias provavelmente não morreu, né? Provavelmente não, eu creio que ele não morreu. Mas Moisés morreu, né? Mas ele estava ali com Cristo. Então, mas como é que eles viram? Viram Cristo, viram Moisés ali glorificado já. Por quê? Como é que ele viu Moisés glorificado? Porque eles não estão no tempo, certo? Não estão no tempo. Quando alguém morre, também sai do tempo. Talvez eles já estão gozando da glorificação, que para nós é futura, mas que talvez para eles é presente. Talvez não tenha esse estágio intermediário ali. Os irmãos entendem aqui? É complicado entender, mas nossa mente às vezes não consegue entender sem o tempo, certo? Mas essa seria uma forma de entender. Eles já estão glorificados, porque eles não estão mais sujeitos ao tempo, certo? É difícil nós entendermos isso. Bom, mas o corpo deles não estão aqui? Como é que eles podem ter sido glorificados? Aí quando a gente vê, aí entra novamente o tempo. Nós estamos aqui no tempo, o corpo deles estão aqui, mas aí quando eles vieram já é do futuro. Viu quando João, parece filme de ficção, né, irmãos? Mas quando João viu lá em Apocalipse, vocês observam lá o que João viu? Ele estava preso no tempo e no espaço? Não estava. João, ele viu coisas acontecendo na terra e viu coisas acontecendo no céu. Ele viu coisas acontecendo no futuro. E João estava o quê? Era só um êxtase? Ou ele foi arrebatado até lá? Porque ele foi arrebatado. O corpo dele estava aqui, mas ele foi e viu. Certo? Ele viu essas coisas. Ali então ele não estava mais preso nem no tempo nem no espaço. Porque hora ele estava aqui, hora ele estava lá. Então ele relatou coisas que viu nos céus e coisas que ele viu na terra. Certo? Então só para a gente ter uma noção. Não dá para compreender não, viu, irmãos? Mas vamos dizer assim, vamos pensar que no nosso tempo, na nossa cronologia, porque é mais fácil entender. Na nossa cronologia, para nós ainda não aconteceu, tá? Para nós, do nosso entendimento, também esses irmãos ainda estão num estágio intermediário, podemos dizer assim. Ou seja, não estão com seus corpos.
porque para nós ainda não aconteceu a glorificação. E a Bíblia fala assim que isso não vai acontecer antes de nós, certo? Ninguém vai preceder, nós não vamos preceder os que dormem, nem eles vão preceder nós. E a Bíblia fala assim que ele vai trazer em sua companhia os que dormem, tá? Ele vai trazer na companhia. Quer dizer, quando Cristo voltar, quem que ele vai trazer na companhia dele? Todas as pessoas que já morreram em Cristo. Todas as pessoas. Então, essas pessoas que morreram em Cristo vão vir com Cristo nas nuvens, certo? Aí fala, nós não vamos preceder eles, nós que estivermos vivos. Isso quer dizer o seguinte, ele vai ressuscitar aquelas pessoas, certo? Aquelas pessoas que ele vai trazer, os mortos em Cristo, vai ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, nós vamos ser transformados. E aí juntos, todos nós juntos, vamos para o encontro do Senhor nos ares. Pastor, como é que o senhor falou o negócio lá da cronologia, que pode ser futuro? É porque aí eu saí fora do tempo, irmãos, aí só interpretação. Mas eu estou colocando, voltando para a realidade do tempo, para nós entendermos. Para a nossa realidade, então isso não aconteceu, tá? Mas Deus não vive nessa realidade. Então, aí ele vai trazer sua companhia, nenhum de nós vai preceder. A igreja inteira vai ser arrebatado no mesmo dia. Nem nós não vamos ter o privilégio de ser arrebatado sem as pessoas que morreram em Cristo. Eles virão, serão ressuscitados num abrir e piscar de olhos. Você entende isso? Entendemos? Então, sim, compreendemos pela fé, né? Deus vai fazer isso. Como que ele ressuscita os mortos? Vamos lembrar dos ossos secos? Como é que o osso seco pode se juntar e de repente virar gente de novo? É o que Deus vai fazer. O pó vai juntar o pó, vai virar novamente. Ou cinza, né? Se alguém foi cremado, tá lá, vai juntar. Não é que eu não gosto da ideia de ser cremado, pelo menos voluntariamente, mas tem irmãos que foram cremados, talvez por um incêndio, sem querer. Então, Deus vai trazê-los e ressuscitar mesmo estes, tá? Então, primeiro, então começa lá com a ressurreição, com a nossa transformação e nossa ressurreição, tá? Ou a nossa transformação, a ressurreição daqueles que morreram e a transformação daqueles que não morreram. E vamos todos para o encontro do Senhor nos ares. E isso, irmãos, é assim, no piscar de olhos. Quando nós virmos, nós vamos estar ali, já com o Senhor, e ali nós vamos estar passando para o tribunal de Cristo, vai resolver os problemas nossos ali, enxugar toda lágrima. Aí então, só então, nós vamos ser glorificados. Mas ele começa aqui. Lembra que esse espaço de tempo houve também com Cristo? Cristo ressuscitou, e aí o Evangelho de João fala assim, que o Espírito Santo não seria enviado enquanto Cristo não fosse glorificado. Cristo ressuscitou não é sinônimo, ressurreição não é sinônimo de glorificação, tá? É só, não tem como haver a glorificação sem a ressurreição. Então, ele ressuscitou, passou aqui 40 dias, depois ele foi para os céus, e lá então ele foi glorificado. Deus estabeleceu ele no lugar que ele merecia, que ele tinha, e ele então enviou o Espírito Santo no 50º dia, no dia de Pentecostes, 50 dias, né? Depois da morte dele. Então ele vem, o Espírito Santo vem. Muito bem. Então nós também, certo? Vamos para lá. Aí vamos ter aqui, a Bíblia fala do julgamento das nossas obras. Não é julgamento para a salvação, mas julgamento para ganhar o galardão, as coroas, etc. e tal. Então, nesse ponto. E nós vamos então estar ali naquele momento, às vezes chorando, arrependimento, porque deveria ter feito um outro caminho, não fui. Mas Deus depois vai enxugar toda a lágrima, certo? Finalmente Ele vai enxugar toda a lágrima e vai então nos
glorificar. Então, nós já falamos sobre esse assunto antes, né? Então, a glorificação, então é quando nós finalmente vamos estar livre e ausente de toda a presença do pecado, toda a influência. Eu vou estar no estágio de glorioso. Não vai ser eu não imagino que vai ser a glória, glória como a glória de Deus. Esse aí realmente é glorioso, igual ele, só ele. Mas nós vamos ter, podemos dizer assim, parte dessa glória, né? Porque nós vamos ser glorificados. Também é um mistério. Como que Deus pode fazer isso? Mas Ele vai fazer. Então, Ele glorificou. Para Deus isso já aconteceu. Por isso que está no passado, certo? Então vamos, versículo 16, aliás, versículo 12 a 21, já falou sobre isso. Salmo 119, 71, eu queria que os irmãos abrissem ali, 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Irmãos, sempre é bom, quando nós estamos aqui na luta, estamos aqui fazendo isso, mas nós temos essa promessa de Deus, de que nós realmente, finalmente, vamos vencer. Ele vai falar mais tarde que nós somos mais do que vencedores. E essa é a vitória final, esse é o estágio completo da nossa salvação. Então a glorificação, irmãos, e a ressurreição, seria quando Deus então vai, poder dizer que a salvação nossa, ela é corpo, alma e espírito. A salvação nossa, ela é completa, certo? A nossa salvação não é sob medida. Não é que Deus me salva a minha alma e meu espírito, mas meu corpo já estava corrompido. Não, Ele vai salvar também o corpo, certo? Para Ele já foi feito isso. E isso, meus irmãos, é garantia da nossa salvação. Então, devemos dar graças a Deus por isso. Amém? Louvado seja o Senhor, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui e Te louvamos, ó Pai, em nome santo do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Vai ter mais algum? Não? Acabou. Então está encerrado o nosso culto. Vamos ter um lanche lá atrás, né? Então os irmãos não vão embora, vamos ter um tempo de comunhão, tá bom?